Paz do Senhor, boa noite a todos. Nós iniciaremos nessa noite aí com uma palavra que se encontra no livro de João, no capítulo 9. Eu vou ler rapidamente, versículo 1 apenas, que diz assim: Ao passar Jesus viu um cego de nascença, e seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: Nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. No discorrer do texto, nós vamos ver que o Senhor cospe no chão, né, faz uma laminha com a terra, aplica nos olhos do cego e o cego começa a enxergar. E a partir dali, ele vai embora, né, e Jesus segue. E o curioso é que as pessoas começam a ver o cego e começam a se perguntar: não era aquele cego, né, o mendigo, que era cego de nascença? Como que está enxergando agora, né? E alguns outros diziam: acho que não é ele não, parece ele, mas não é. Enfim, algumas pessoas pegaram esse cego e levaram ele para os fariseus, né? Respondeu o que tinha acontecido com aquele homem. Eles estavam todo mundo curioso, né? Porque às vezes a gente acha só curioso na nossa vida, né? Não são pessoas que estão ali torcendo, né, pelo nosso milagre, pela nossa mudança, apenas curiosidade para saber o que está acontecendo. Então fica um alerta e um spoiler para você. Cuidado com quem você se acompanha, né? Cuidado com quem você divide as suas bênçãos, os seus milagres aí da parte de Deus. Então, nós vemos que os fariseus aí começam a investigar, começam a perguntar para o cego, né, o que aconteceu, até porque foi no dia de sábado que o Senhor faz essa cura, né? Então os fariseus perguntam para ele pela primeira vez: o que aconteceu? Você não era aquele cego de nascença? Quem fez isso com você? Aí ele falou, ele não conhecia Jesus, ele falou: foi um homem chamado Jesus que cuspiu na terra, fez uma laminha, pôs no meu olho e agora eu tô enxergando. E eles não ficavam satisfeitos com essa resposta do cego, do ex-cego, né? Que se chamava Bartimeu. E é engraçado que eles, não contentes com essa resposta, eles vão até os pais do cego e perguntam para ele, né? Vocês que são os pais deste homem, né, que foi curado, trazendo aqui para as minhas palavras, como vocês explicam isso, né? E eles, já sabendo que o filho tinha sido curado, mas tinha medo, né? Naquela época existia uma grande, como posso dizer, eles tinham medo dos fariseus, né? Do que podia acontecer com eles se eles dissessem que acreditavam em Jesus, que criam em Jesus, que Jesus fez aquilo e tal. Então, eles disseram: não sabemos o que aconteceu, só sabemos que o nosso filho nasceu cego e agora vê. Porém, ele tem idade suficiente para responder, né? Qualquer pergunta, pergunte a ele. Então, trazendo para nossa realidade também aqui, um outro tópico, que a religiosidade, né? Ela cauteriza a mente de algumas pessoas e faz com que algumas pessoas sintam medo, né, de proferir a verdadeira fé, que é Jesus, né, e ficam com a mente tão cauterizada que respondem ou agem de forma cauterizada com medo de pessoas, de religião, daquilo que falaram que iria acontecer, de maldições e tal.
Então nós vemos ali um certo medo, uma mente cauterizada nos pais daquele cego. E ele responde, né? Eles respondem, né? Pergunta pra ele tem dados suficiente. E daí, novamente, os fariseus, não conformados com a cura do cego, vai lá perguntar pra ele. Aí fala pra ele como que aconteceu, como vocês falam que esse homem chamado Jesus fez isso, ele é um pecador. Como assim ele tá curando no sábado? Aí o cego responde, eu não sei, né? Eu não sei, eu só sei que um homem chamado Jesus fez isso e eu não enxergava e agora eu enxergo. E, gente, pela terceira vez, eles vão perguntar, né? Nós vimos aqui no versículo 24, que eles vão perguntar, né? Diga a verdade, né? O que aconteceu? Aí ele respondeu, eu já disse e vocês não me deram ouvidos. Por que querem ouvir outra vez? Né? E é engraçado que ele pergunta, né? Vocês querem virar discípulo dele? Né? E eles ficam bravos e diz assim, discípulo dele é você, né? Aqui no versículo 28. Nós somos discípulos de Moisés, sabemos que Deus fala a Moisés, mas quanto a esse nem sabemos de onde ele vem, né? E daí engraçado que daqui pra frente a gente vai ver que esse homem, ele não é só ele aberto os olhos fisicamente, né? Ele é aberto os olhos espiritualmente. Por quê? Eu ficava sempre, quando eu li esse texto, eu ficava me perguntando, né? Por que esses homens, esses fariseus, e toda essa história se repetindo, a mesma pergunta, o que aconteceu com você, o que aconteceu com você? E me parece que é uma reafirmação para que os olhos espirituais desse homem fossem abertos. Porque quando ele começa a falar, né, esse homem Jesus, ele me curou, e ele vai falando pela primeira vez, pela segunda vez, pela terceira vez. Ele afirma, né? Nós vemos aqui que mais pra frente ele afirma que é um profeta que fez isso, que é de Deus, que era um homem de Deus, porque não tinha como um homem que não fosse de Deus curasse um homem que era ele, que era cego de nascença, que viesse a enxergar. E daí nós vemos que ele vai reafirmando isso, e isso vai trazendo uma força para ele. Então, trazendo para nós aqui também, aquilo que a gente reafirma no nosso coração, com o propósito de Deus nas nossas vidas, coisas que o Senhor fez, né, só tende a nos tornar mais íntimos dele, só tende a nos abrir os nossos olhos e nos trazer a verdade a cada dia mais, né? Então, quanto mais esse homem reafirmava que Jesus tinha feito aquele milagre na vida dele, mais os olhos espirituais dele eram abertos, né? Nós vemos aí que vai discorrendo o texto e ele diz, é profeta, porque não tem como não ser de Deus e fazer um milagre desses. E daí, os religiosos, né, como sempre, falam para ele o quê? Quem és tu, né? Um homem tão cheio de pecados vem querer nos ensinar, né? O ego se infla, né? E é ferido dos religiosos aí, como sempre, né? Ninguém nunca pode ser mais sábio, né? Do que esses. E daí ele é expulso do templo. E é engraçado que depois de tudo isso que acontece, Jesus encontra ele novamente, na realidade reencontra, né? Nós vimos que há um propósito muito maior, né? Como foi dito no início, né? Ninguém pecou, né? Os discípulos perguntam, quem pecou? Ele pecou ou seus pais? Como que ele pode ter pecado se ele não tinha nem nascido antes de ser cego? Porque ele já nasceu cego. Então, assim, como ele ia pecar? Dentro da barriga da mãe, né? Ou os pais? Então, Jesus já tinha respondido, né? Lá atrás, ninguém pecou. Isso é para que se manifeste a glória de Deus. E
a manifestação da glória de Deus não é apenas no milagre físico, né, no qual muitas vezes nós buscamos. Às vezes nós queremos enxergar apenas, né, para nós um milagre físico. E Deus nos traz sempre que a obra ela é feita no Espírito. Então, aquele homem, quanto mais ele reafirmava aquela cura, mais ele era sendo curado dentro dele. E ali no reencontro com o Senhor Jesus, nós vemos já no versículo 35, Jesus pergunta, né, para ele: você crê no Filho do Homem? E aí ele diz: quem é ele, Senhor, para que nele eu creia? E Jesus disse: você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio, e o adorou. E disse Jesus: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam, e os que veem se tornem cegos. E nós vemos que o final dessa história é a cura espiritual, é a cura da cegueira espiritual, que eu creio que é o intuito, né? É o propósito de Deus, é que nós sejamos curados espiritualmente da nossa cegueira, né? Aqueles que estão andando em trevas, né, espirituais, que sejam-lhe abertos os olhos, né? A palavra do Senhor vai dizer que no amor não há medo, né? Se você tem medo, você não tem amor, né? Porque no amor de Deus, nesse amor ágape, ele não gera medo. Então, nós vemos que os pais deste cego, eles tinham medo, eles tinham a mente cauterizada. Então, que possamos ser libertos dessa cauterização religiosa, que essa cegueira espiritual, ela seja curada. E para que isso ocorra, eu preciso ser íntimo de Deus, eu preciso ser íntimo da palavra de Deus, eu preciso estar liberto na palavra, eu preciso seguir Jesus, ser imitador de Cristo, né? Eu fecho esse vídeo com uma frase da Thelma Wells que diz assim: o cristianismo não é uma religião, como a maioria das pessoas pensam. O cristianismo é uma vida de imitação a Jesus. Então, que você busque, sim, pelo seu milagre físico, mas que ainda mais que você busque pelo seu milagre da alma, a transformação da alma. Porque o corpo, a terra consome, mas a alma, ela é eterna. E para onde ela vai? Então, que nós possamos refletir aí nesta passagem deste cego que não só ganhou a cura física, mas a cura espiritual. Amém? Tenha uma boa noite e que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Um beijo no coração.